Boa noite, irmãos. Mais uma noite nós nos encontramos aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor, dando sequência assim ao livro de Êxodo. Portanto, gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, Êxodo capítulo de número 12. Êxodo capítulo de número 12. Gostaria de fazer a leitura dos versículos 14 até o versículo de número 28. Dando sequência aqui ao nosso texto, finalizando na próxima quarta-feira com a 10ª praga. Então, Êxodo capítulo 12, dos versos 14 até o versículo de número 28, nos diz assim a palavra do Senhor: Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até ao 7º dia, esta pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai o molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e sua ombreira com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na casa que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos os perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Amém. Oremos, irmãos. Deus querido, nós te agradecemos porque a tua palavra ela é viva, ó Pai, ela tem como propósito nos ensinar verdades essenciais da nossa fé. Fala conosco através dela, de maneira que sejamos moldados, ó Pai, a cada dia transformados para a glória, para a honra do Teu nome, nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, todos nós que fomos alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus, sem distinção alguma, nós precisamos aprender as mesmas lições, porque constantemente esquecemos daquilo que aprendemos.
E cada vez que isso acontece, de repente lembramos que tivemos que aprender essas mesmas lições anteriormente, essas mesmas lições novamente. Nós sofremos uma espécie de amnésia espiritual e esquecemos constantemente que é somente pela graça de Deus que não apenas somos salvos, mas que também podemos ser úteis na sua obra. Quando esquecemos disso, nós falhamos, mas então, por sua misericórdia, Deus nos lembra que só podemos fazer essas coisas pela força da sua graça. E de repente lembramos novamente que isso já aconteceu conosco em outras ocasiões. Então, afirmamos, é verdade, Ele não apenas nos salvou, mas Ele também é aquele que nos dá força, é aquele que traz à memória essas verdades, é aquele que nos sustenta com essas verdades. Sem dúvida alguma, esse é o Deus da nossa salvação. Então, irmãos, a vida cristã nós poderíamos dizer que é uma combinação entre a amnésia e as lembranças daquilo que Deus é, porque constantemente estamos aprendendo aquilo que nós esquecemos. É justamente, irmãos, porque somos tão esquecidos que Deus muitas vezes nos ordena a lembrar dele, lembrar do caráter santo desse Deus, lembrar quem é o Deus da nossa salvação. Através de Neemias ele disse: lembrai-vos do Senhor grande e temível. Através de Eclesiastes, do autor de Eclesiastes, Salomão, ele disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Através do profeta Isaías, o Senhor disse: lembrai-vos, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Paulo, na sua segunda epístola a Timóteo, ele fala dessa mesma lembrança que devemos ter do Senhor. Ele diz: lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Irmãos, de todas as coisas que Deus queria que Israel recordasse, que Israel se lembrasse, a mais importante era de que eles foram libertos do Egito. Deus enviou inúmeras pragas até que eles foram libertos. Nós estudamos cada uma dessas pragas, né? Esse foi um resgate e essa salvação, a salvação de Deus, deveria ser lembrada. É exatamente isso que mais tarde o Senhor vai dizer através de Moisés: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. E essa não é a primeira vez que o Senhor faz ou traz a lembrança ao povo de Israel a respeito de si mesmo. Mais adiante também, inúmeros salmos seriam escritos com o simples propósito de lembrar aos israelitas como eles foram libertos da escravidão. Um desses salmos diz o seguinte: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Irmãos, durante a nossa vida inteira, nós devemos lembrar dos feitos do Senhor, das maravilhas do Senhor, e devemos fazer isso por alguns motivos, sem dúvida alguma. Primeiramente, porque é uma ordem do Senhor. É uma ordem do Senhor que nós lembremos dos seus feitos, de suas bênçãos, de suas maravilhas. Para garantir que o seu povo nunca se esquecesse da sua salvação, Deus lhes deu um auxílio especial à memória de Israel. Que auxílio foi esse? A Páscoa, ou a festa dos pães asmos. Esta festa, irmãos, deveria ser uma celebração anual. Veja que por 3 vezes aqui no nosso texto, Deus disse a Moisés que queria que a Páscoa se tornasse uma celebração permanente no calendário de Israel.
Versículo 14, por exemplo, diz: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. No verso 17 ele diz: guardai-vos, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. E no versículo 24, novamente ele diz: guardai, pois, isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Os israelitas, eles celebraram a sua primeira Páscoa no Egito e eles continuariam a celebrá-la durante os 40 anos que eles passaram vagando pelo deserto. E mais uma vez, depois que eles entrassem na terra prometida, eles ainda deveriam continuar celebrando esta festa ao Senhor. A Páscoa, irmãos, era um lembrete anual da graça salvadora de Deus em suas vidas. A festa que Deus ordenou era algo que eles podiam ver, era algo que eles podiam provar, tocar, cheirar, ou seja, ao reviver a sua fuga do Egito, eles preservariam a mensagem da salvação em sua memória e na memória dos seus filhos. Esse era o propósito do Senhor com esta festa. A Páscoa foi ordenada para que as futuras gerações conhecessem a salvação de Deus. Esse era o propósito dessa celebração. A Páscoa foi ordenada para que as futuras gerações conhecessem a salvação de Deus, o Deus de Israel, o grande Deus de Israel. Nesse capítulo, as instruções para a Páscoa, para a celebração da Páscoa, foram dadas de duas formas. Os versículos de 1 a 13 dizem respeito à seleção e à morte do cordeiro. E uma vez que aquele animal fosse morto, seu sangue deveria ser colocado na verga da porta. O sangue colocado ali era um sinal de que o sacrifício pelo pecado tinha sido feito naquele lugar e protegeria certamente o primogênito do anjo da morte. Finalmente, o cordeiro seria assado e comido juntamente com ervas amargas e pães sem fermento. Nos versículos 21 a 23, essas mesmas instruções, irmãos, são repetidas de uma forma ligeiramente diferente, podemos dizer. O versículo 15 começa dizendo: 7 dias comereis pães asmos. E entre outras instruções, o versículo 19 continua dizendo: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação. Então, no versículo 21, o Senhor, através de Moisés, diz: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e disse: escolhei e tomai o cordeiro. Versículo 22, tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Comer aquele cordeiro com pão sem fermento, com ervas amargas, apontavam para um acontecimento histórico que se tornou uma parte importante, um ritual importante, um ritual religioso daquele povo e do qual eles não deveriam esquecer jamais. A verdade, irmãos, é que Deus deu ao seu povo esta festa quando os tirou do Egito para ser lembrado, para que o seu caráter santo fosse lembrado, para que eles se lembrassem da salvação de Deus. Como diz o texto bíblico, é a Páscoa do Senhor. A Páscoa era para ser lembrada, a Páscoa era uma ordem dada por Deus. Mas por quê?
O que há de tão importante nesse evento? O que há de tão importante na celebração dessa festa, na celebração da Páscoa? Porque, irmãos, ela faz ou é uma referência à salvação do pecado. Essa é a primeira verdade que a Páscoa deixa extremamente claro aqui. Irmãos, a Páscoa é sobre como fomos salvos. Ela nos lembra que fomos libertos da morte por um substituto perfeito, cujo sangue foi derramado como sacrifício pelos nossos pecados. A Páscoa conta essa história. A festa dos pães asmos, como também é mencionada aqui, nos lembra que o que Deus quer, o que Deus deseja que façamos, uma vez que fomos salvos de maneira maravilhosa por sua graça. Ele deseja que vivamos uma vida santificada, uma vida transformada, uma vida onde o seu nome seja exaltado, seja glorificado, uma vida cada vez mais livre do pecado, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor da nossa vida. Aquele dia, irmãos, a Páscoa iria ajudar o povo de Deus a se lembrar de como eles foram salvos e por que eles foram salvos. Eles deveriam comer, diz o texto, ervas amargas, presumivelmente para lembrar dos dias de aflição, sobre o poder de Faraó, sobre o poder do Egito. Eles também deveriam comer pães asmos, sem fermento, o que lembrava que eles escaparam daquele lugar às pressas para salvar a sua própria vida. Mas uma coisa mais importante, irmãos, a coisa mais importante sobre todas essas é que eles deveriam fazer era matar um cordeiro, um cabrito, mergulhar um ramo de isopo ou de manjerona no sangue e depois polvilhar nos umbrais da porta. Eles não poderiam se esquecer disso. Com tudo isso, Deus queria garantir que o seu povo jamais se esquecesse da sua grande salvação, daquilo que o Senhor efetuou em suas vidas, daquilo que eles eram e daquilo que eles são. No entanto, irmãos, a Páscoa tinha um significado ainda mais profundo. O cordeiro foi chamado de sacrifício, aqui no versículo 27, porque era uma oferta pelo pecado. A Páscoa, irmãos, não era simplesmente sobre a libertação do Egito. A Páscoa também era sobre a salvação do pecado, a libertação do pecado. Os israelitas também eram pecadores, mas naquela noite o destruidor passaria adiante da porta manchada com sangue, porque havia ali um sinal de que um sacrifício já aconteceu naquele lugar, já foi feito ali pelos seus pecados, e que naquela casa, naquela residência, a morte não entraria. Vejam, irmãos, que significativo esta festa que eles celebravam. Aquele ato era um sinal para Deus, bem como era um sinal para o povo, porque quando Deus olhasse para baixo e visse o sangue, saberia que ali moravam os justificados. E quando as pessoas olhassem para cima e vissem o sangue nas portas, eles sabiam que os seus pecados foram cobertos. Eles deveriam lembrar disso todos os anos. Mais que isso, quando eles comemorassem a Páscoa, eles deveriam explicar isso aos seus filhos, aos seus descendentes, como Deus os tirou do Egito, como o Senhor, o Deus de Israel, os salvou, os libertou do pecado. É isso que nos diz o texto. Quando vossos filhos os perguntarem: que rito é este? Respondereis: é sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel.
Era assim, irmãos, que Deus preparava o seu povo para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, quando Cristo foi crucificado, havia sangue em cima da cruz, que fluía da sua cabeça, sangue dos dois lados das mãos pregadas naquela cruz e nos pés que foram perfurados. Com a Páscoa, Deus pretendia evidentemente apresentar a mensagem da cruz, a mensagem da cruz de Cristo Jesus. No Novo Testamento, Paulo diz que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Essa é uma maneira de dizer que o Senhor Jesus Cristo foi o nosso substituto, o Cordeiro de Deus oferecido no nosso lugar, que sofreu a pena que merecíamos pelos nossos pecados. Essa é a grande verdade que a palavra do Senhor nos ensina no Antigo Testamento com a Páscoa e no Novo Testamento com a realização, com a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Da mesma forma, irmãos, que os filhos de Israel foram cobertos pelo sangue, nós somos cobertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo derramado naquela cruz. Às vezes esquecemos disso, porque também somos propensos a essa amnésia espiritual. Mas felizmente, para trazer de volta aos nossos sentidos, o Senhor, Deus dos céus, Criador de todas as coisas, aquele que nos salvou, Ele também nos deu uma festa para lembrar. Essa festa é chamada a Ceia do Senhor. A Páscoa lembrava a antiga aliança. A Páscoa nos leva de volta àquilo que aconteceu no Egito. A Ceia do Senhor, no entanto, fala da nova aliança e nos leva à cruz de Cristo. É por isso que ele disse: fazei isso todas as vezes em memória de mim. Esse é o momento para lembrarmos. Isso nos ajuda, irmãos, a jamais esquecer que somos pecadores, mas somos salvos unicamente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Assim como a ceia do Senhor, a Páscoa era uma festa em comemoração à salvação de Deus, mas também não nos esqueçamos jamais de uma terceira verdade. A Páscoa era uma festa à santificação. Quando consideramos, irmãos, atentamente que a festa dos pães asmos está ligada à Páscoa, nós descobrimos uma verdade muito importante sobre a nossa salvação. Que fomos salvos para sermos santificados. O regulamento para que eles festejassem essa festa aqui era muito específico. Perceba que por 7 dias eles deveriam comer pão sem fermento. O texto diz: ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao sétimo dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Irmãos, não só essas instruções eram específicas, mas também rigorosas. Por 4 vezes aqui eles foram instruídos para que não comessem nada com fermento. E por 2 vezes aqui no nosso texto, eles foram informados que caso eles fizessem isso, eles seriam eliminados. Em outras palavras, seriam banidos da comunidade, da aliança do povo de Deus. Note que eles não foram autorizados a ter fermento em suas casas. Eles não podiam manter esse fermento por um determinado período. Nós poderíamos perguntar, mas por que não? O que era tão importante ter ou não ter fermento? Como já dissemos, o pão sem fermento
lembrava que eles saíram do Egito às pressas. Mas também, irmãos, livrar-se do fermento tinha outro propósito, tinha outro objetivo. Embora não esteja explicitamente indicado aqui no nosso texto, explícito aqui no nosso texto, o fermento sempre representou o poder da corrupção do pecado. Os pães asmos simbolizavam a santidade. Quando eles comessem aqueles pães, eles seriam lembrados que deveriam se manter puros do pecado, santos ao Senhor, e especialmente dos males, dos pecados praticados pelos egípcios. O fermento é um símbolo apropriado para o pecado porque, irmãos, por causa da forma como ele cresce, se espalha e contamina toda a massa. Nós temos referência disso lá no Novo Testamento. Da mesma forma, irmãos, como o fermento toma toda a massa, o pecado ele funciona semelhantemente. É por isso que a palavra de Deus faz essa comparação, porque é assim que age o pecado. O pecado está sempre tentando ampliar a influência corruptora. Começa quase sempre com um pecadinho, mas não nos esqueçamos que um abismo chama outro abismo. Deus salvou o seu povo para santificá-los. Então, antes que eles deixassem a terra do Egito, o lugar de escravidão, o Senhor desejava que eles de fato fossem limpos. Em termos espirituais, a última coisa que Deus queria era que eles pegassem um pedaço da massa do Egito. Em vez disso, Deus queria que eles deixassem para trás todos os deuses e deusas dos egípcios e toda a antiga vida de pecado, que eles se esquecessem completamente de tudo aquilo que eles viveram no Egito, que eles tivessem os seus olhos voltados tão somente para o Deus de Israel, o grande eu sou, o Yahvé, aquele que fez grandes coisas no meio daquela nação. O pão asmo era um símbolo de descontinuidade, podemos dizer assim. A instrução de banir completamente o fermento de suas casas era um gesto, irmãos, que simbolizava deixar todas as influências egípcias que poderiam atravessar suas vidas, corromper suas vidas. Deus queria fazer algo mais do que tirar o povo de Israel do Egito. Ele desejava tirar o Egito do seu povo. Ele desejava que o seu povo fosse santo a Ele, para mostrar que de fato eles estavam vivendo uma nova vida. Note que o Senhor, irmãos, deu ao povo de Israel um novo calendário. O Senhor disse aqui no versículo 2: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Era um novo ano para marcar um novo começo, uma nova vida espiritual. Eles deveriam esquecer de tudo aquilo que eles viveram no Egito. Eles deveriam esquecer de toda a adoração que eles viram no Egito. Deus quer, irmãos, que nos lembremos de que fomos salvos para sermos santos, propriedade exclusiva do Senhor. É bom lembrarmos da nossa salvação, mas também devemos lembrar que fomos salvos para a glória de Deus. Isso significa, irmãos, que devemos nos livrar do pecado, de todo o pecado em nossas vidas. Parte do que significa levar uma vida santa em obediência à palavra de Deus é nos livrar de tudo aquilo que desagrada a Deus, de todo o pecado, antes que ele cresça, antes que ele tome o nosso coração, antes que ele tome a nossa vida, antes que ele nos afaste da comunhão com o Senhor.
É por isso, irmãos, que Deus tem uma política, podemos dizer, de tolerância zero com o pecado. De maneira que quem pensa que alguns pecados podem ser tolerados, se alguém pensa assim, essa pessoa não compreendeu o significado da salvação. Talvez pense que é apenas um pecadinho e que esse pecadinho está sob controle. Atentemos a isso, irmãos. Se é isso que determinada pessoa pensa, então ela se encontra num grande perigo espiritual, porque o pecado é como um fermento. Ele vai tomando aos poucos ele vai tomando o seu coração, a sua vida. E uma vez que ele entrou, uma vez que ele tomou a sua vida, o seu coração, ele vai continuar crescendo, ele vai continuar se espalhando até corrompê-lo, até tomá-lo totalmente. Assim é sempre o poder do pecado. Não nos esqueçamos disso. Antes que isso aconteça, a palavra de Deus tem algo muito simples a nos dizer, a nos ensinar sobre esse pecado. Livre-se dele ainda hoje, abandone ele ainda hoje. Trazer à memória a nossa salvação é uma ordem do Senhor, irmãos, porque fomos libertos do pecado para sermos santos. Façamos isso, porque em último lugar também, irmãos, devemos aprender com o texto bíblico que adorar é obedecer a Deus. A Bíblia registra que os israelitas fizeram o que os israelitas fizeram quando eles receberam a instrução do Senhor. O texto aí nos diz: então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Eles adoraram, eles obedeceram ao Senhor. Primeiro eles se prostraram para louvar, para exaltar o nome do Senhor. Então eles voltaram e fizeram exatamente o que Deus disse que eles deveriam fazer, até os mínimos detalhes. A resposta, irmãos, que deram é significativa, porque nos lembra o tema de todo o Êxodo. O propósito de Deus ao tirá-los do Egito foi para a sua glória, assim como o Senhor nos salvou, semelhantemente para a sua glória. Não nos esqueçamos disso. A resposta do povo aqui também é significativa, porque nos mostra o que fazer sempre que nós nos recuperamos da nossa amnésia espiritual. Irmãos, nós somos propensos a esquecer, como o povo de Israel, sem dúvida alguma. Esquecemos o quão terrível é o pecado, bem como esquecemos da graça de Deus em Cristo Jesus ao nos libertar do pecado. Muitas vezes esquecemos qual o propósito das nossas vidas. Esquecemos que Deus deseja que deixemos o pecado e então, de súbito, nós somos lembrados dessas verdades tudo novamente. Sou lembrado de que sou um pecador e preciso sempre da salvação de Deus, do auxílio de Deus. Preciso sempre que o Espírito Santo traga a minha lembrança do propósito pelo qual eu fui salvo. Isso é extremamente importante, irmãos. Guardar isso na lembrança, ter isso bem diante dos nossos olhos. Eu preciso lembrar que Deus me deu uma salvação gloriosa, uma salvação em Cristo Jesus, e eu devo lembrar de tudo isso, devo lembrar que tudo isso vem de Deus. Devo lembrar, irmãos, que, como disse o profeta, já disse, é um versículo que eu gosto muito, como disse o profeta Isaías: o homem para quem o Senhor olha é o aflito e abatido de espírito e que treme diante da sua palavra, em reverência à sua palavra. Quando os mandamentos da palavra de Deus são reverenciados, esses mandamentos são agradáveis, esses mandamentos são doces, esses mandamentos são graciosos,
Esses mandamentos são amáveis. No entanto, quando os ignoramos seus mandamentos, eles sempre nos parecerão pesados, azedos, enfadonhos. Não temos prazer nesses mandamentos. O que manda, irmãos, é a disposição do nosso coração. Você está disposto a viver essas verdades, a amar o Senhor como você deve amar, a servir ao Senhor como você deve servir? Espero que sim, irmãos, que nós nos mantenhamos firmes até aquele dia, parafraseando aqui o Êxodo, até o dia em que nós entraremos na Canaã celestial. Aguarde por esse dia. Irmãos, com que disposição nós vamos à igreja? Nós de fato trocamos a festa, aquela festa que é oferecida pelo mundo, aquela festa ilusória, aquela festa que afronta ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, e vamos à igreja com o propósito de celebrar a nossa salvação? Como nós celebramos essa festa? Como nós oferecemos esse culto de adoração ao Senhor? É importante que respondamos essas perguntas. O texto diz que eles se prostraram e adoraram a Deus. Mas, irmãos, uma vez que nos colocamos de pé novamente, nós precisamos lembrar o que vem depois. Quando saímos da igreja, nós devemos lembrar que o nosso culto, ele deve continuar na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, que a nossa vida deve ser um constante culto ao Senhor. Não se esqueça, você foi salvo para ser santo. Eu fui salvo para ser santo. Então nós devemos fazer exatamente aquilo que o Senhor nos diz para fazer. Não nos esqueçamos, obedecer é cultuar a Deus. Igreja, jamais se esqueça disso. Jamais se esqueça disso. A ceia do Senhor aponta para essas verdades. Que Ele de fato reine em nossas vidas, que o Senhor, que o Deus da nossa salvação, que nos salvou com um propósito, de fato esse propósito possa ser realizado em nossas vidas. E que o Senhor nos abençoe, que vivamos de fato esse propósito, que nós vivamos de fato para a glória do seu santo nome. Que o Senhor o abençoe grandemente. Amém. Oremos, irmãos. Deus querido, muito obrigado. Muito obrigado por tua palavra, ó Pai, que se faz compreensível, ó Pai, diante dos nossos olhos. Deus, abre os nossos corações às tuas verdades, inclina os nossos corações para vivermos segundo a tua palavra. Faça isso no meio do teu povo, no meio da tua igreja, em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor o abençoe. Então, que na próxima quarta-feira daremos sequência ao nosso texto. Estaremos então vendo a 10ª praga, estudando a respeito da 10ª praga. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde, que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos abençoe grandemente. Amém.